Abraão, movido pela fé inabalável, deixou a casa de seu pai a comando de Deus, levando consigo seu sobrinho Ló. A jornada de ambos simboliza a eterna busca do homem pela verdade espiritual, contrastando com as tentações do mundo material. Abraão se dedicou às promessas divinas, enquanto Ló, cegado pela ambição, escolheu um caminho egoísta e partiu para Sodoma. Este momento ecoa Provérbios 16, versículo 25, onde se lê: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ao contemplar o vale do Jordão, Ló encantou-se com sua beleza e fertilidade, lembrando o jardim do Senhor. No entanto, sua decisão de acampar perto de Sodoma, uma terra de grande iniquidade, é um reflexo de Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A escolha de Ló representou uma preferência por riquezas terrenas em detrimento dos valores espirituais. Enquanto isso, Abraão, perto dos grandes carvalhos de Mamre em Hebrom, recebe a visita de 3 homens misteriosos. Esta cena simboliza a hospitalidade e a fé, conforme Hebreus 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Abraão, reconhecendo a presença divina, demonstra humildade e reverência. A atitude de Abraão ao servir os visitantes, oferecendo água, pão e um lugar para descansar sob a árvore, reflete o espírito de serviço e generosidade, alinhado a Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Sua pronta ação em servir mostra a sua disposição em ser um servo de Deus. Abraão se apressa em preparar uma refeição suntuosa para os visitantes, simbolizando o ato de dar o melhor a Deus, como expresso em Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Enquanto os homens comem, perguntam por Sara, anunciando a promessa divina de que ela terá um filho, apesar da idade avançada do casal, ressoando a mensagem de Lucas, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. A ação de Abraão ao ouvir a promessa divina, um riso de incredulidade, é um reflexo humano diante do milagre e mistério de Deus, como ecoado em Jeremias 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá coisa demasiadamente difícil para mim? O questionamento do Senhor sobre a risada de Sara revela sua onisciência e também serve como um lembrete de que a fé deve transcender as circunstâncias, conforme Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O Senhor, ciente do coração temeroso de Sara, afirma que ela realmente rira. A interação revela a onisciência divina e a natureza humana vulnerável, como em Salmo 139, versículo 2. Tu sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Os homens então se levantam, olhando em direção a Sodoma, com Abraão acompanhando-os. Neste momento, o Senhor pondera se deve revelar a Abraão seus planos, destacando a relação única entre Deus e seu servo. A reflexão de Deus sobre compartilhar seus planos com Abraão sublinha a estreita comunhão entre eles. Deus considera Abraão não apenas um servo, mas um amigo, predestinado a ser uma grande nação, conforme Gênesis 12, versículo 2. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Deus espera que Abraão ensine a justiça e a retidão a seus descendentes, reafirmando a promessa de bênção. Ao anunciar sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma e Gomorra, o Senhor demonstra sua justiça e preocupação com a maldade da humanidade. Este momento reflete Jeremias 23, versículo 24. Não incho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus está atento ao clamor resultante da injustiça e pronto para agir. Abraão, permanecendo diante do Senhor, inicia um diálogo audaz, questionando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Ilustrando uma busca por compreensão e justiça divina, este diálogo ressoa com Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.
A resposta de Deus a Abraão, prometendo poupar a cidade se houver 50 justos, mostra sua disposição para misericórdia e justiça. Este diálogo entre Deus e Abraão destaca a importância da intercessão e da compaixão divina, como visto em Tiago 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Abraão, humildemente ciente de sua própria mortalidade, continua a interceder por Sodoma. Sua persistência em negociar a vida dos justos ilustra a importância da persistência na oração, ecoando Lucas 18, versículos 1 a 8. A parábola do juiz injusto. A cada redução no número de justos necessários para poupar a cidade, Deus demonstra sua paciência e misericórdia. Este intercâmbio sublinha a natureza compassiva de Deus, como em Salmos 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade e verdade. Abraão encerra sua intercessão, e os homens se dirigem para Sodoma, enquanto o Senhor permanece com Abraão, confirmando a aliança e destacando a singularidade de Abraão como o amigo de Deus. O episódio de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra é um testemunho da interação profunda entre Deus e o homem, destacando a importância da justiça, misericórdia e fé na relação entre o Criador e suas criaturas. Este diálogo exemplifica o papel do homem como mediador e intercessor diante de Deus, assim como a paciência e a compaixão divina em resposta às súplicas fervorosas. Ao contemplarmos a jornada de Abraão, somos confrontados com a dualidade da condição humana e a busca espiritual inabalável em meio às tentações materiais. Sua intercessão por Sodoma ressoa como um eco através dos séculos, lembrando-nos da responsabilidade compartilhada de buscar justiça, cultivar a compaixão e persistir na oração. A cena das negociações entre Abraão e o Senhor, comovente e provocativa, nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição em interceder pelos outros, mesmo em meio à escuridão. Como Abraão, somos chamados a ser agentes de misericórdia em um mundo muitas vezes marcado pela injustiça. A promessa divina de poupar a cidade por amor aos justos destaca a importância de vivermos vidas íntegras e retas, sendo luz em meio às trevas. Em um mundo onde a compaixão muitas vezes cede lugar à indiferença, somos convocados a seguir o exemplo de Abraão, cuja busca por justiça foi alimentada pela fé inabalável. Ao contemplarmos a relação única entre Deus e Abraão, somos lembrados de nossa própria jornada espiritual e da necessidade de cultivarmos uma profunda comunhão com o divino. A pergunta que ressoa é: seríamos capazes de persistir na busca pela justiça e na intercessão pelos outros, mesmo quando confrontados com desafios aparentemente insuperáveis? Que a história de Abraão nos inspire a enxergar além das aparências, a buscar a justiça com paixão e a persistir na oração, confiantes de que, mesmo em meio à escuridão, a luz da compaixão e da misericórdia pode prevalecer. Que possamos, como Abraão, ser amigos de Deus, guiando nossas vidas por princípios que transcendem as convenções mundanas e refletem a essência divina que reside em cada um de nós.